queridos, boa noite, paz seja com todos. Estamos aqui mais uma vez neste culto, nas nossas casas, né? Sem poder ir para a nossa igreja, mas tendo na nossa casa, entendendo que a nossa casa é a nossa primeira igreja, né? E aqui nós vamos adorar o Senhor, vamos ouvir uma palavra ao nosso coração. E eu quero deixar algo neste momento tão especial. Eu quero deixar algo que o Senhor falou comigo nesta noite, ou melhor, nesse dia, né? No teu coração nesta noite. E lendo a Bíblia, o pastor tem falado muito a respeito do livro de Jonas há algum tempo. E desde o começo do ano, eu tenho pensado no livro de Jonas. O livro de Jonas é o livro da graça do Velho Testamento. Quando a gente olha para ele, a gente pensa, puxa vida, Deus poderia já aqui ter destruído toda uma cidade, mas ele deu toda a oportunidade para que essa cidade fosse poupada. E ainda hoje, Deus continua nos dando oportunidades para sermos poupados, não é? E eu lendo aqui, capítulo 1, verso 17, diz assim, capítulo 1, o verso 17, Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E aí eu estava pensando a respeito disso. Que o Senhor, Ele preparou esse grande peixe para que Jonas estivesse ali dentro dele. E mesmo Jonas fugindo da presença de Deus para não cumprir a ordem dele de ir pregar para Nínive, o resultado é que Deus não desistiu de Jonas, né? Ao ser lançado ao mar, Jonas vê o barco ir embora. Imagina o desespero de Jonas nesse momento. Ao ser lançado ao mar, o desespero desse homem quando ele vê o barco ir embora. E ele lutando ali contra as ondas do mar, cansado de se debater ali na água, ele começa a se afundar, pensa que vai morrer, pensa que Deus o abandonou, mas vem um grande peixe e engole Jonas. Ele não é mastigado, preste bem atenção nisso. Jonas não é mastigado, mas ele é engolido. Existe uma grande diferença. Então, ele está ainda vivo no ventre daquele grande peixe. É como se ele fosse ali guardado nas entranhas daquele grande peixe. E o que parecia ser o fim foi a solução de Deus para Jonas e para aquela grande cidade de Nínive, porque Deus queria salvar aquela cidade. O que parecia ser uma derrota
era Deus cuidando de todas as coisas. E Deus falou comigo, porque nos últimos dias parece, não sei se com você, mas parece que eu estou dentro da barriga de um grande peixe. Parece que a gente foi engolido por um grande peixe, não é? Mas quando eu li a palavra, essa mesma palavra de graça, de favor de Deus, eu comecei a pensar nisso. Nós ainda estamos vivos. Nós não fomos mastigados. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Porque nós ainda estamos vivos. É hora sim de se precaver. É hora sim de você e eu obedecermos. Porque nós corremos risco de vida. Corremos perigo. Mas nós não fomos mastigados. Talvez no ventre desse grande peixe, nós estamos sendo poupados. Então, queridos, é hora de nós orarmos, é hora de nós jejuarmos, é hora de clamarmos pelo favor de Deus, pelo favor dos céus. E assim como Deus protegeu Jonas, e assim como Deus protegeu e guardou e livrou aquela cidade de Nínive da destruição total, Ele pode nos livrar. Mas faça a sua parte. Como eu disse, o livro de Jonas é um livro do Velho Testamento, mas é um livro que demonstra, mesmo lá do Velho Testamento, toda a graça de um Deus amoroso, de um Deus cuidadoso. Esse favor ainda está agindo sobre as nossas vidas. Nós cremos no favor de Deus. É tempo de clamarmos por Ele. Eu acabei de ver um vídeo, uma live da pastora Soraya Moraes. Ela é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nossa amiga, nossa irmã, alguém que você conhece talvez, alguém que nós cantamos as canções dela, como domingo no nosso culto cantamos Caminho no Deserto, Caminho de Milagres. E ela e seu esposo, eu fiquei triste, chorei, já orei por ela e pelo seu esposo. Eles estão com corona. E ela pede oração, e ela pede que a gente leve a sério, porque não é uma gripinha, é algo sério, Então, você e eu precisamos levar a sério, e a palavra de Deus, ela nos dá respaldo para que milagres aconteçam. Nós vamos orar por ela, nós vamos orar por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão debaixo do nosso pastoreio, estão precisando, talvez nesse momento, do cuidado, e a gente às vezes nem pode estar junto, não é? Mas a palavra de Deus diz que Paulo, ele estava na prisão e ele não podia ir até os seus, mas ele
Ele enviava os seus lenços, ele enviava os seus aventais e vidas eram curadas. Nós não podemos enviar, mas nós podemos mandar agora, através da palavra de Deus, a unção, através da palavra de Deus que é liberada nesse momento. E a sua vida pode ser restaurada. Onde você estiver, nós queremos profetizar salvação, libertação, a unção do Espírito Santo, a cura sobre a sua vida, onde você estiver. Nós vamos louvar o Senhor, pois nós vamos orar. Vamos declarar isso, que nós estamos aos pés do Senhor, necessitando totalmente dele. Amém? Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti.
esmagados. Nós estamos sendo guardados. Eu creio nisso. A tua mão está nos guardando. Eu creio, Pai, que cada vida que está ouvindo, Deus, esta palavra possa crer na tua graça, no teu favor, no teu cuidado, Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nenhum, Pai, possa se perder. Em nome de Jesus. O Senhor esteja guardando. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Glória. Glória a Deus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Obrigada porque tu estás conosco, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu sentimento
temos essa convicção, Pai. Ainda sempre estarás. Aleluia. Você tem um altar aí na tua casa. Neste altar, declare isso. Que o Senhor está ao seu lado. Mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de aflição, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Declare essas palavras ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Que bom estarmos juntos e unidos na presença de Deus, fazendo esse nosso altar na casa de Deus, onde nós estamos aqui adorando a Ele, louvando a Ele, e certamente a presença dEle se manifestará no nome do Senhor Jesus. Como eu disse, eu coloquei ali uma chamadinha: desligue-se da sua TV, da sua programação habitual. Apesar que eu sei que muitos no dia de hoje, a sua programação habitual é estar na igreja, estar na casa de Deus, mas muitos aí não teriam essa possibilidade, mas graças a Deus nós estamos juntos aqui para adorar o nome do Senhor, para reverenciar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos ler a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, gostaria que você pegasse sua Bíblia, se você estiver no lugar, se você já estiver sentado, acomodado, tá? Procure um lugar onde você fique bem à vontade. Nós vamos ter esse tempo aqui, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, e certamente nós seremos abençoados. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, que vós cuidar ter nela a vida, e são elas que de mim dão testemunho. Então, nós queremos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor com todo o nosso coração, nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, capítulo 17, a partir do verso 1, nós vamos ler a palavra de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você poderia orientar, pastor, a respeito daquela ligação? Sim. Por favor? Tá? Queridos, nós lemos aqui a palavra de Deus e eu acho maravilhoso a conversão do apóstolo Paulo. Graças a Deus, a conversão do apóstolo Paulo é um testemunho tremendo, é maravilhoso. E o apóstolo Paulo, ele, quando ele teve encontro com o Senhor Jesus, ali no livro de Gálatas, no capítulo 1, está escrito que Paulo nem voltou para trás, mas ele continuou na sua jornada e ele vai para o destino que ele havia saído para ir mesmo, que era Damasco. Nós sabemos a história que ele pediu carta e foi para Damasco para ver se havia algumas das pessoas que falavam desse nome, falavam do nome de Jesus, para que se encontrasse alguém ali, ele então prendesse essas pessoas, fizesse aquilo que ele fazia dentro das casas, das famílias, porque ele era um perseguidor do Senhor. E nós sabemos a história de Atos capítulo 9, quando
ele está destinado até a cidade de Damasco para perseguir os cristãos, onde ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro é maravilhoso. A palavra nos dá esse testemunho logo após ele ter visto Estevão, o primeiro cristão, o primeiro mártir ali, que morre de uma maneira assim martirizada, e as palavras de Estevão são as mesmas palavras que Jesus havia dito lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo ali crucificado. Ele disse: Pai, não lhes impute esses pecados. E da mesma maneira, agora Estevão, ele morre apedrejado e ele diz: Pai, não lhes impute esses pecados. E o apóstolo Paulo assiste tudo isso e continua na sua perseguição. E nós sabemos a história: está indo na estrada de Damasco, em direção a Damasco, e de repente, subitamente, uma luz aparece, uma luz tão forte que o apóstolo Paulo fica cego, ele cai ao chão, e as pessoas que estavam com ele viram essa luz, mas não ouviram a voz. Mas o apóstolo Paulo ouve a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem é, Senhor? E ele tem a resposta ali: eu sou Jesus, aquele a que você persegue. E Saulo, na verdade, continua cego, e ele é então levado até uma determinada casa, onde alguém, também orientado por Deus, vai e ora por ele. A sua visão volta, mas ele continua em direção a Damasco. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele fala disso, ele fala que ele não voltou atrás, mas que ele continuou. Por quê, queridos? Porque ele tinha muito conhecimento de Jesus. Ele conhecia Jesus, mas como um inimigo. Ele conhecia Jesus como falso. Ele conhecia Jesus não como o Cristo verdadeiro. Ele conhecia Jesus como o carpinteiro de Nazaré. Ele conhecia Jesus como uma pessoa que de maneira nenhuma poderia instruir aquelas pessoas, porque ele tinha vindo da Galileia e, segundo todo o estudo do apóstolo Paulo, eles acreditavam que não podia haver nada de bom da Galileia, mesmo conhecendo as Escrituras, o profeta Isaías, no capítulo 9, onde diz que a Galileia dos gentios viu uma grande luz, e a terra de Zebulon, de Naftali, que andava em trevas, viu uma grande luz. Mas o apóstolo Paulo, então, ele continua na sua jornada. Ele afirma, ele não voltou para perguntar, para pedir orientação, porque ele tinha muito conhecimento. Era simplesmente ele mudar o chip. Era simplesmente ele agora falar do conhecimento que ele tinha de Jesus, mas que ele era o Cristo. Ele diz isso quando ele escreve na carta aos Gálatas, aqui no capítulo 2, a partir do verso 10, se você está com a sua Bíblia, acompanhe, diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Perseguia e a devastava, fechava, quebrava, impedia, dava consentimento para que os cristãos fossem destruídos. Verso 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, excedia, era mais excelente, era fiel na seita do judaísmo, e muitos da minha idade, diz aqui o apóstolo Paulo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mesmo jovem, ele era zeloso das tradições dos pais dele. Ele diz aqui no verso 15, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho a mim. Esta convicção,
Quanto ao Deus que me separou desde antes do meu nascimento, aprove a Ele apresentar Jesus a mim, revelar Jesus a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele havia saído para ir para Damasco para perseguir cristãos, mas ele chega em Damasco um completo cristão, pregando o Evangelho. E diz a palavra aqui no verso seguinte, que é o verso 18, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas ou com Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Fiquei 15 dias com Pedro, lá em Jerusalém, o apóstolo Paulo dizendo, e aí, verso 19, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ou seja, o testemunho do apóstolo Paulo, como eu disse aqui, é algo maravilhoso. É uma conversão instantânea. Ele estava seguindo em uma direção e, de repente, ele toma uma outra direção, ele toma um outro caminho. Talvez, assistindo-nos, ouvindo esta palavra, nós não sabemos, são milhares, centenas de pessoas que estão nos assistindo, nem todos estão talvez com integridade de coração, não é verdade? Mas, quem sabe, nessa noite, essa pessoa, você não tem um encontro com o Senhor Jesus, e você então vai conhecer o Senhor Jesus, saber quem Ele é. E o apóstolo Paulo, quando Deus tem uma conversa com Ananias fala assim para Paulo, mas esse Paulo, esse Saulo, nós temos ouvido quantos males ele tem causado à igreja. Mas essa era a fala de Ananias, porém a fala de Deus é, olha, quanto a este Saulo, ele é para mim um vaso escolhido e ele há de entender o quanto ele há de padecer por causa do meu nome. E então ele volta, se prepara e começa então a ser treinado por Barnabé, e eles começam aí a pregar o Evangelho, a anunciar o nome do Senhor, a entrar em regiões onde nunca alguém ouvido falar de Jesus. Simplesmente haviam ali judeus que aguardavam o Cristo, aguardavam o Messias, mas eles agora convictos de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o Messias, eles começaram então a sua jornada a pregar a palavra, e eu acho maravilhoso quando agora ele preparado, treinado ali por Barnabé, fazendo parte dessa comunhão cristã, junto com profetas, junto com homens de Deus, ele é separado para a sua primeira viagem missionária, ali em Atos capítulo de número 13, nós vamos encontrar a sua primeira viagem missionária. E eu quero destacar algumas coisas importantes no ministério e nessa viagem missionária. Veja ali Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Veja só que preciosidade. Veja a direção de Deus em todas as coisas. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos ali no capítulo de número 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Separai-me agora, para a obra que os tenho chamado. A obra é obra do Espírito Santo. A obra é obra do Espírito Santo, e esta obra ninguém pode deter. Esta obra ninguém pode parar. A obra do Espírito Santo, ela começou desde a criação do mundo. A obra do Espírito Santo se manifesta em homens e pessoas em singularidade durante os seus ministérios. Davi diz, não retires de mim o teu Espírito Santo.
O Espírito Santo agiu, manifestou na vida de muitas pessoas. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre. O Espírito Santo concedeu Jesus em todo o seu ministério, esteve ali juntamente com ele. E ainda nos dias de hoje, queridos, é o Espírito Santo quem dirige e quem conduz o santo ministério e que continua enviando a palavra. E aqui nos diz a palavra: disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Verso 3: então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E eles saíram na sua primeira viagem missionária. E o verso 4 diz assim, olha: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Novamente, nós vamos ver muitos milagres acontecendo, mas lá no verso 9, diz assim: todavia, Saulo, ele ainda era Saulo, né? É maravilhoso isso, eu gosto muito do discipulado, né? Porque antes era Barnabé e Saulo, depois já começou a ser Saulo e Barnabé, e de repente já não era mais Saulo e Barnabé, mas era Paulo e Barnabé, e depois mais tarde era Paulo e Silas, Paulo e Timóteo. Você vai ver na segunda viagem que ele pega Timóteo, e nós vamos ver como é maravilhoso o discipulado dessa pessoa tão importante chamada Barnabé. Mas aqui o verso 9: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele o olho, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Eu acho interessante quando o Senhor Jesus encontrou com Paulo, a arma que foi usada contra Paulo ali foi a cegueira, né? E a primeira vez que Paulo se levanta contra um filho do diabo aqui, o Espírito Santo usa Paulo para apresentar e defender o Senhor Jesus com essa mesma arma, declarando: filho do diabo, fica cego. E a Bíblia diz aqui que ele ficou cego na mesma hora, e as pessoas que estavam ali, e o procônsul, e as pessoas que estavam ali, no verso 12 diz assim: então o procônsul, vendo o que sucedeu, criou, maravilhado com a doutrina do Senhor, maravilhado com o agir de Deus, maravilhado com as maravilhas do Senhor. E como eu disse a você, Paulo conhecia Jesus, mas conhecia Jesus, conhecia tudo o que era necessário conhecer de Jesus, ele conhecia, mas conhecia como um inimigo. Mas ele teve um encontro, ele recebeu a revelação do Espírito Santo, e ele passou agora a ser aquele que anunciava Jesus como o Cristo. Então, eu disse aqui que ele foi discípulo de Barnabé. Em Atos 13 ele fez com Barnabé a sua primeira viagem missionária. Mas o texto que nós lemos aqui nessa noite é simplesmente um versículo que eu quero deixar ao seu coração. Nós não estamos estendendo muito esses cultos, né? Mas é de uma preciosidade tremenda esse tempo que nós temos aqui com a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu queria deixar que você prestasse atenção é que é muito importante nós conhecermos o Senhor Jesus. É muito importante nós conhecermos a Deus. É muito importante nós conhecermos o Espírito Santo. Eu costumo dizer que há quase 35 anos eu conheço o Espírito Santo e temos andado junto, e ele tem apresentado Jesus a cada dia, a cada momento, porque Jesus é o Senhor do Espírito Santo, não é? A maior dádiva que o mundo pôde receber foi o Deus Pai ter enviado o seu Filho. E a maior dádiva que o mundo pôde receber foi o seu Filho Jesus ter nos enviado o Espírito Santo. E hoje, a maior dádiva que o mundo pode receber é pessoas como você, levando Jesus e levando o Espírito Santo onde você for, onde você estiver, onde você colocar na planta dos seus pés, onde nesse tempo você for levado no vento de Deus, é você levar Jesus
e levar o Espírito Santo, ou mesmo você estar hoje abrindo a porta da sua casa, recebendo Jesus na sua casa, recebendo a palavra, o verbo na sua casa. Jesus disse: examinai as Escrituras, que vós cuidar ter nela a vida, e são elas que de mim dão testemunho. Nós estamos aqui testemunhando de Jesus. Então, primeira coisa, conhecimento da Escritura. Olha, Atos capítulo 17, tem uma palavra aqui impressionante, no verso de número 2. A Bíblia diz aqui agora que o apóstolo Paulo já está na sua segunda viagem missionária. Essa segunda viagem missionária, ela é fascinante. Ele tem a visão de Trode, onde um anjo aparece para ele, ou um homem, ou sei lá, né? Tem a visão de Trode, e lá no verso 19, diz assim que, em Atos 16, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, Deus determinando lugares onde eles deviam ir para pregar o Evangelho. Se você ler Atos capítulo 16, você vai ver que maravilhoso. Ele leva Timóteo juntamente com ele agora, né? E essa é a segunda viagem missionária. Barnabé não está com ele, e eles estão adentrando, e é maravilhoso. O Evangelho chega na parte europeia, ali, ele chega lá na cidade de Filipos, e Lídia se converte. Lídia é a primeira pessoa que se converte naquela região. Ela estava ali na sua empresa, trabalhando ali, e ela ouve Paulo pregar, se converte. Uma jovem pitonista é liberta. Ali Paulo e Silas são açoitados, são presos, vão para a prisão. O carcereiro se converte na prisão, os prisioneiros se convertem naquele lugar, e Paulo e Silas são livres da prisão. E aí então eles passam ali por Anfípolis e Apolônia, capítulo 17, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Mas olha o verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura. Arrazoou com eles acerca da Escritura. Falou com eles da palavra. Mas qual era o propósito? Verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos, e este dizia: ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. É o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Como eu disse, primeira coisa importante, conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Segunda coisa, anunciar a Jesus. Anunciar a Jesus. Nós temos nesses dias aí ouvido de tantas coisas que tem chego aí, tantas, você sabe que nós estamos falando nos dias de hoje, a dificuldade, as más notícias, as enfermidades, elas têm chego às cidades, às nações, tem hoje o mundo todo, tem recebido isso, tem ouvido a respeito disso, não é? Mas o texto que nós lemos aqui nos conta que o que chegava naquele tempo era a palavra de Deus. O que era levado naquele tempo era a palavra de Deus. Ao ponto de nós encontrarmos aqui no verso número 6, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. O Evangelho, ele tem chegado nos dias de hoje em muitos lugares. Como está chegando na sua casa, como chegou na minha vida um dia. E o poder da palavra, o poder transformador do Evangelho continua sendo o mesmo poder. Talvez hoje você esteja aí e talvez você nunca ouviu a palavra de Deus, nunca ouviu uma pregação da palavra de Deus, mas hoje a palavra está chegando até o seu coração. E a palavra, o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem poder de transformação.
tem o poder de cura, tem o poder de libertação, tem o poder principal de salvação. De salvação. Porque é tempo de anunciarmos esta palavra. E o Senhor Jesus disse que a palavra é como uma semente que o semeador saiu a semear. Ela produz. Ela produz. A gente se lembra antigamente, era com muita dificuldade se tinha um programa em vídeos, programas de televisão, mas quantas pessoas não se converteram quando muitas vezes um pregador estendia: você aí, Jesus veio para te perdoar, você aí, Jesus veio para te curar. E hoje a palavra está sendo pregada. Quando Jesus disse que essa palavra deveria ser pregada em todos os reinos, nós não imaginávamos das tecnologias que nós temos hoje. Não imaginávamos que hoje a palavra poderia estar chegando aos 4 cantos da terra. E sabe, aleluia, a obra é santa, nem Satã e o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Esta obra é do Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você. Quero orar com sua família. Quero orar no nome do Senhor Jesus. E assim, como o escritor aqui dos Atos dos Apóstolos, ele escreveu esse capítulo, e esse versículo 6 nos diz assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E o que eles tinham de diferente? O que eles tinham de diferente? Quando essa obra começa ali em Atos, no capítulo 2, as pessoas já disseram ali: olha, se essa obra for de Deus, ninguém vai poder parar ou impedir. Mas, se não for obra de Deus, logo vai passar, logo vai acabar. Queridos, 2000 anos se passaram. Jesus Cristo continua sendo o mesmo. O poder da palavra continua sendo o mesmo. O poder do sangue de Jesus continua sendo o mesmo. Muitas batalhas passaram, muitas lutas passaram, muitas pragas passaram, muitas situações difíceis passaram, mas o Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo Senhor. Que Ele seja Senhor da sua vida, que Ele seja Senhor da sua alma, que Ele seja Senhor da sua família, que Ele seja Senhor da sua salvação, que Ele seja Senhor dos seus dias. Sabe, a Bíblia fala a respeito do dia mau. Ele é uma realidade. Ele é uma realidade. Mas ele passa. Ele passa. Ele passa. Tá? Então, eu me lembro da minha infância. Estou agora com 57. Em julho faço 58 anos. E a gente se lembra de tantas epidemias, de tantas coisas. Eu me lembro na escola, eu tinha alguns alunos que estudavam ali comigo, que usavam aqueles aparatos, por causa da paralisia infantil. Quantas pessoas na minha cidade, na minha rua, que eram acometidos daquela doença, graças a Deus ela foi erradicada, Eu me lembro, criança, a gente tinha varicela, catapora, sarampo. É tempo de manga. Eu me lembro, eu sentava no quintal e furava as bolhas assim da varicela, escorria aquele pus, Quantas coisas. É do tempo de manga que dá isso aí, essa época, O sarampo, aquelas coisas terríveis. A gente do nosso tempo, já estamos todos vacinados, Aqueles que conseguiram passar por isso, se salvar, porque muitas crianças se perdiam. Quantas coisas, A gente ouvia as pessoas falando, contando. Sempre nós vamos passar por dificuldades, mas uma coisa eu digo a você: Jesus Cristo continua sendo o mesmo. O sangue de Jesus continua tendo o mesmo poder. E a obra que Ele começou, Ele vai concluir na sua vida, no nome dEle e para a glória dEle. Vamos orar nesse tempo, no nome do Senhor Jesus? Vamos orar no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e aquele que reina para todos sempre. Se coloque em pé onde você está, tá? Eu sei que nesse tempo as pessoas não estão se aproximando, Mas
nós estamos em comunhão com Deus e uns com os outros. Certa feita, um centurião procurou Jesus. E ele falou para Jesus: o meu servo está doente lá em casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas o Senhor disser uma palavra aqui, o meu servo será curado lá em casa. Outra vez, uma mulher sírio-fenícia, ela procurou Jesus e disse: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada lá na minha casa. E o Senhor Jesus viu a fé daquela mulher. Ele disse: vai para a tua casa que a tua filha já está livre. E assim é. E assim será. Até o dia que ele voltar e buscar a sua noiva, a sua igreja, buscar os remidos e redimidos do Senhor. Por isso vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Autor e Consumador da nossa fé. Nós nos unimos nesse momento em centenas de pessoas, ó Pai. Nos unimos e buscamos a Tua face, porque o Senhor diz: o que dois de vós concordar a respeito de alguma coisa será feita pelo Pai que está no céu. E nós estamos em concordância com a mesma oração que o Senhor nos ensinou, que venha o Teu reino, que onde a luz chega, as trevas dissipam. Onde a doença está imperando, a saúde chega e a doença vai embora. Onde as brigas estão imperando, a paz chega e elas vão embora. Onde a tristeza está imperando, a alegria do Senhor, que é a nossa força, vem e transforma o gozo, transforma em alegria, gozo, paz, bênção por causa da Tua presença. E nesse momento, o Senhor está, Pai, tendo liberdade de entrar na minha casa. Aqui é a minha casa, aqui está a foto da minha família, aqui está o quadro da pastora com as ovelhas, aqui está a nossa mesa, aqui está a nossa família, assim como também aí na sua casa, onde você está pisando, aí onde é terra santa, onde é embaixada do céu, onde você é sacerdote, onde você é sacerdotisa. Nós estamos adentrando no seu lar. Talvez more só você, talvez more você e seu filho, talvez more você, seus pais, não importa, é uma família, é um lar que abriu as portas nessa noite para que a palavra entrasse, para que o Evangelho entrasse, para que o poder de Deus entrasse, e certamente por onde Jesus passa as coisas se transformam, as coisas se transformam. Por isso, em nome de Jesus, pela autoridade que me é dada, em obediência ao chamado, em obediência às autoridades sobre mim constituídas, eu estou abençoando a sua casa, estou abençoando a sua família, estou abençoando o seu leito conjugal. Venerado entre todos seja o matrimônio, diz a palavra. Estou abençoando os seus filhos, estou abençoando você que talvez more sozinho na sua casa. Estou te abençoando, estou abençoando a minha casa. Eu também tenho pendências, dependências, necessidades, lutas, mas eu creio naquele que é maior do que todas as lutas, do que todos os desafios, do que todas as batalhas. E a Ele eu dou a glória, a honra, o louvor e a adoração, porque eu sei que Ele fará muito mais do que eu preciso. Por isso, Pai, por causa desta palavra que chegou naquele lugar, e as pessoas diziam assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Chegaram lá, chegaram na minha vida, chegou na sua casa, chegou na sua vida, e vai chegar mais longe, mais distante, vai alcançar mais vidas, mais pessoas, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. E nós te reverenciamos, Pai, e te agradecemos. Eu te chamo de Deus maravilhoso, porque eu sei que o Senhor está fazendo maravilhas na vida desta pessoa, no nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, sou abençoado no nome de Jesus.
que você seja cheio do Espírito Santo e que Ele te revele a cada dia o Senhor Jesus e a sua palavra, e que você possa ter convicção da sua salvação e de um milagre na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado de todo o meu coração por você nos conceder estar adentrando na sua casa e estar juntamente com você. Que você tenha uma noite maravilhosa na presença de Deus. Que não haja falta alguma na sua casa, na sua mesa, que a sua despensa seja abastecida, que o Senhor abra portas, que o Senhor cuide de você, que o Senhor te livre de todo mal, te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Pastor, tem alguma palavra? Posso despedir? Que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, sobre a sua família e todo o povo de Deus parado sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Abençoa teu irmão aí, no nome de Jesus. Amém.